Fala amigos, eu sou o Note e pense comigo. Você é um domador de feras extremamente habilidoso, capaz de domar insetos e criaturas supremas, fazendo então parte do grupo de heróis para derrotar o Rei Demônio. Entretanto, foi expulso do seu bando por ser considerado um inútil. Pois é amigos, vamos nos aventurar no anime Beast Tamer, episódios 1 e 2. Domador de feras é uma classe capaz de se comunicar e firmar pactos com vários tipos de animais e assim usar as suas habilidades. Os domadores não possuem aptidão para combate, por isso, Rain trabalhou muito duro para apoiar o seu grupo durante a sua jornada, e assim, os seus companheiros colocaram a sua confiança no rapaz, ou pelo menos era nisso que ele pensava. Ao entrar em um quarto onde estavam seus companheiros, o grupo o encarava com uma expressão de desprezo. O menino que estava no meio do grupo se chama Arius, carregando consigo o título de herói. Ele diz a Rain que o jovem estava demitido. O domador fica sem acreditar no que acabou de ouvir, e diz que aquilo não passava de uma pegadinha, mas rapidamente é interrompido pelo herói, que bate na mesa com a sua mão e afirma que aquilo não era uma brincadeira. Ao olhar para o rosto dos outros membros, vê que cada um deles está com uma expressão de desgosto em seus rostos. Ele logo percebeu que aquele assunto era realmente sério, e incrédulo, o jovem pede por uma explicação, pois o mesmo queria saber a razão para eles terem tomado aquela decisão. A garota chamada Lynn se aproxima do protagonista e afirma que o único motivo é porque ele era um imprestável que não servia para nada, pois o garoto o atrapalhava tanto que sua mera existência já era um contratempo. Arius complementa dizendo que o domador não causa qualquer dano aos inimigos e sempre tem que ser salvo pelos outros membros. Isso deixou o jovem completamente imóvel enquanto ouvia os outros dizerem que um inútil como ele não merece estar sobre os mesmos holofotes que o grupo do herói. Assim, Rain descobre o que seus companheiros realmente pensam sobre ele, e quando tenta argumentar, o jovem novamente é interrompido por Arius, que diz para o domador não aumentar ainda mais a decepção que eles têm sobre ele. O maldito ainda diz para o garoto deixar o seu equipamento naquele lugar, pois eram itens que eles mesmos haviam encontrado. Rain não discute sobre isso e ao mesmo tempo retira a sua capa a colocando sobre a mesa. Com isso, ele sai do local em completo silêncio, cortando completamente os laços que haviam entre si. Mais tarde em um vilarejo, o garoto encontra-se pensativo, e sentado em um banco, ele começa a lembrar das suas aventuras com o seu antigo grupo, onde sempre que tinham a oportunidade, lhe diziam que ele era fraco e imprestável por ser um domador de feras. O garoto pensava que os outros só agiam daquela maneira tão dura com ele porque tinham grandes expectativas das suas realizações futuras, mas desde o começo, nenhum deles o via como um verdadeiro companheiro. Sendo assim, ele decide deixar isso de lado e se preocupar com o que vai fazer a partir de agora, pois havia perdido tudo e estava sem nenhum objetivo, equipamento ou dinheiro. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, 3 crianças aparecem e pedem para que ele faça o de sempre. Depois de insistirem bastante, o garoto se levanta e ao olhar para o céu, ele avista um falcão. Rain então ergue sua mão e um círculo mágico aparece na frente do animal que o atravessa. Assim, o pacto é formado. O domador lhe diz para cumprimentá-los e assim a criatura o faz. Rain o agradece pelo seu trabalho e o liberta do pacto. As crianças ficam meio tristes, mas o domador explica que aquela era uma habilidade temporária e por isso não duraria muito tempo. As crianças ficam sem entender nada, mas dizem a Rain que ele era realmente incrível e que quando crescerem querem ser domadores de feras igual ele. O jovem fica envergonhado e diz que na última vez as crianças haviam dito que queriam ser heróis. Porém, o garoto diz que os heróis sempre parecem estar irritados quando os plebeus se aproximavam deles, mas ficavam assanhados com ricos e nobres e diz que aquilo era nojento. Com essa reputação horrível, isso explicava a recepção que Rain recebia sempre que iria comprar suprimentos. As crianças dizem que Rain é diferente dos outros, pois sempre é bonzinho e brinca com eles. Acanhado, o domador fica sem saber como dizer para eles que tinha sido demitido há pouco tempo atrás. A molecada avisa que vão se tornar aventureiros para viajarem por toda parte e fazer várias fortunas. O jovem fica pensativo ao ouvir isso, pois se tornando aventureiro, ele poderia viver como uma ave migratória, indo para vários lugares e ganhar a vida com base em suas habilidades, aceitando os serviços da guilda. E como não precisava se preocupar em derrotar o Lorde Demônio, esse seria um trabalho perfeito para ele. Após tomar sua decisão, ele vai direto até a Guilda dos Aventureiros. Lá ele conhece a recepcionista Natalie, que começa a explicar sobre o teste para aventureiros. Mas antes de continuar, Rain pede para que ela explicasse um pouco sobre o que é ser um
aventureiro, pois não sabe muito sobre isso, já que o seu antigo grupo desprezava aquela profissão. Sendo assim, ele não conseguiu ter muito contato com eles. Natalie diz que Rain é uma pessoa bem séria, pois diferente dele, a maioria dos candidatos ignoram as partes básicas. Ela explica que os aventureiros, assim como os monstros, são classificados por ranks, sendo o rank F o mais baixo e o rank S o mais alto. A recepcionista também lhe explica sobre as pedras rúnicas deixadas pelos monstros assim que são derrotados e entrega um colete para o rapaz. Depois de tirar todas as suas dúvidas sobre os aventureiros, Natalie passa a falar sobre o teste de aprovação, mas antes de dar início à explicação, ela pergunta qual é a classe do garoto. Ele responde que é domador de feras. A menina se surpreende ao ouvir isso e pergunta se ele ficará bem sozinho. Ela avisa para ele não se esforçar demais, pois os aventureiros devem conhecer os seus limites e saber quais trabalhos são adequados para suas capacidades. A recepcionista começa a explicar que o teste para aventureiros existe para que pessoas não classificadas não entrem na guilda e falhem em diversos serviços. Caso isso acontecesse, acarretaria no declínio do prestígio da guilda e, com a queda de confiança, o governo não os deixaria em paz. Natalie começa a explicação sobre o teste, que consistia em matar 10 goblins e colher 20 ervas medicinais, pois os aventureiros assumem uma variedade de serviços, sejam eles caçar ou coletar alguma coisa. Então isso é o mínimo necessário para poder ser aceito na guilda. Depois de ouvir os detalhes, o futuro aventureiro vai até uma horta onde muitos goblins estavam se alimentando, e ao empunhar sua faca, Rain avança na direção das criaturas, acertando um golpe certeiro sem hesitação no primeiro, e sem perder tempo, ele se joga no que estava tentando correr e o apunhala pelas costas. O aventureiro percebe que mais deles estavam chegando e rapidamente derrota o que estava mais próximo, e quando ia ser atacado por trás, o garoto arremessa sua faca que acerta o coração do goblin, e com isso, ele elimina as 10 criaturas que precisava para ser aprovado no teste e liberta o esquilo do pacto que tinha usado para conseguir achar aqueles monstros. Agora, ele tem 10 pedras rúnicas de goblins, faltando apenas as ervas medicinais para passar no teste. Ao ouvir um grito que vinha do fundo da floresta, Rain corre rapidamente para ver o que estava acontecendo. Ao chegar no local, ele vê um tigre assassino que estava prestes a atacar uma garota. Essa criatura é um monstro rank D, que pode matar até aventureiros veteranos caso sejam descuidados. O domador avança para cima do tigre e o apunhala no pescoço com a sua faca, mas a lâmina se quebra e o garoto acaba sendo jogado para longe. Mas mesmo não conseguindo derrotar aquele monstro, Rain conseguiu chamar a sua atenção, criando assim uma oportunidade para a garota fugir. Porém, ao invés de correr, ela reúne todas as suas forças e dá um salto muito alto, e no momento da queda, desfere um ataque muito forte na criatura, a derrubando com um único golpe. O domador fica impressionado por ela ter derrubado o tigre assassino com apenas um golpe. Ele começa a refletir que naquele mundo existem seres de poder fora do padrão, conhecido como espécies supremas, sendo eles dragonoides, fadas e semideuses, mas uma era mais rara que todas elas, e essa espécie é chamada de espíritos e gatos. Porém, Rain não tinha tempo para ficar admirado, pois o tigre assassino estava desaparecendo e a garota não tinha mais forças para se mover. E quando ela estava caindo, o garoto a segura, impedindo de que ela caia e se machuque. E quando pergunta como a menina está, descobre que ela apenas está com fome, deixando o aventureiro incrédulo com a situação. Enquanto se empanturra com barras de comida, Rain a observava, enquanto pensava se ela era mesmo uma espécie suprema, pois se é contado que os espíritos de gatos estão em extinção e como não podem usar magias, eles acabaram evoluindo para ter habilidades atléticas muito poderosas que os deixam no topo das espécies supremas, e levando em conta o estrago no solo, não restavam dúvidas sobre sua espécie. Ao terminar de comer, ela o agradece pelo alimento, pois se não fosse por isso, ela iria acabar morrendo, pois a mesma já podia ver os seus avós no céu acenando para ela, e isso seria mais um passo para a extinção. Então, ela finalmente se apresenta. Seu nome é Kanade e ela é um espírito de gato. Rain também se apresenta e pergunta o que ela estava fazendo naquele lugar, já que não era normal a sua espécie estar em uma floresta comum como aquela. Ela responde que está viajando, pois como não são muitos, eles vivem tranquilamente nas profundezas das montanhas, e como a vida estava muito entediante, ela decidiu partir para uma viagem, e acabou sendo salva por Rain, como se esse encontro já estivesse escrito nas linhas do destino. Depois de contar a sua história, ela pede com os olhos cheios de curiosidade para saber mais sobre o protagonista. Enquanto caminhavam, Rain contava que estava no grupo dos grandes heróis, porém, só tinha permanecido nele por 6 meses. Durante a explicação de como foi expulso do bando, o jovem falava mentalmente que apenas pensar naquele assunto tinha sido muito deprimente, por isso não tinha comentado com ninguém, mas contou para a garota com extrema facilidade. Ao ouvir toda a história, Kanade fica muito brava e diz que o herói deveria ter vergonha de suas atitudes,
que não acredita que ele expulsou alguém tão legal e gentil como Rain. Ao ouvir isso, o menino fica contente por ver que ela se importava tanto com esse assunto, mas com um sorriso no rosto, ele avisa que aquele assunto não tinha mais importância, pois o grupo estava certo ao dizer que ele era um fardo, e segundo ele, caso ficasse naquele grupo, nada de bom iria acontecer. A garota entende, já que ele não ficaria bravo com isso, ela também não ficaria, mas Kanade queria corrigir uma coisa que o garoto havia falado, pois Rain não era um inútil como seu antigo grupo tinha lhe dito, e na verdade, ele era super forte, porém, ele diz que é um simples domador de feras. A menina fala que o aventureiro tinha um dom incrível para tal, e tem certeza que ele poderia a domar, pois no momento que viu o garoto, ela sentiu uma sensação de eletricidade percorrendo seu corpo, sentindo assim que ele seria capaz. Kanade afirma que são poucas as pessoas no mundo que podem domar os espíritos de gatos, fazendo de Rain uma pessoa simplesmente incrível. Já que domar uma espécie suprema era algo bastante raro, o protagonista nunca tinha pensado nessa possibilidade antes. Enquanto estava pensativo sobre o que tinha acabado de ouvir, Kanade pergunta se ele não queria tentar lhe domar. Ao ouvir a sugestão, Rain começa a pensar que se conseguisse fazer isso como uma espécie suprema, seria uma ajuda inimaginavelmente grande. Assim, poderia evitar que outra tragédia acontecesse. Porém, quando olha para o rosto da menina, decide que nada disso importa, e na verdade, o que queria realmente era conhecer melhor a garota. Sendo assim, ele aceita a sugestão de Kanade. Rain retira a luva de sua mão esquerda e despeja um pouco de sangue para criar o círculo mágico do pacto. Ele estende seu braço em direção à garota e um círculo mágico surge debaixo de seus pés, dando início ao ritual para a formagem do novo vínculo. Após o garoto terminar de recitar o encantamento, Kanade entoa o seu nome em voz alta, e assim o pacto é concluído com sucesso, e o padrão em sua mão era o símbolo que os uniam e a prova que o pacto tinha acabado de ser finalizado, e simbolizam os seus novos laços com um bom e velho aperto de mãos. Sendo assim, o domador de feras, que tinha acabado de ser expulso do grupo dos grandes heróis sem nenhum companheiro ou objetivo em mente, agora estava com uma das espécies supremas para lhe acompanhar em suas aventuras. Após isso, eles vão até um campo para terminar o teste de aventureiros do garoto. Lá, ele faz um pacto temporário com um coelho. Isso deixa Kanade espantada, e quando ia perguntar algo para Rain, o garoto logo a impede e diz que em seguida o animal juntaria seus amigos. Quando se juntam, o aspirante aventureiro faz um pacto temporário com todos eles e lhes diz para que eles tragam as ervas medicinais, porém, deveriam ter cuidado para não confundi-las com comida e acabar as comendo. Depois de explicar para a menina como ele faz para coletar as plantas, a mesma estava completamente espantada com o que acabou de acontecer, pois o garoto não só havia domado várias criaturas de uma vez, como também lhes deu comandos complexos, já que mesmo em pactos temporários, a maioria dos domadores de feras só consegue lidar com uma criatura de cada vez, e por isso não deveria ser possível domar nenhuma outra criatura. Rain se surpreende com o conhecimento da garota. Entretanto, na sua vila todos são capazes de fazer esse tipo de coisa, sendo isso algo normal para um domador de feras. Kanade diz que aquilo não era nada normal e o questiona por ele falar que ela era fora do padrão. De volta na guilda dos aventureiros, a balconista confirma as 10 peças de pedras rúnicas de goblins e 20 maços de ervas medicinais, parabenizando o garoto e lhe dando boas-vindas à guilda dos aventureiros. E como de costume, começará no rank F, recebendo seu cartão de aventureiro, que servirá como sua identificação a partir de agora. E também recebe uma recompensa de 50 moedas de cobre por ter completado a sua missão. A garota fala que não é muito, mas com a medida que ele for subindo no rank, começará a receber recompensas maiores, e considerando a velocidade que havia completado o teste, não demoraria muito até que fosse promovido. Após ouvir isso, o garoto percebe que se for trabalhar para aumentar seu rank, ele precisará de um lugar para se hospedar. Então, Rain vai até Kanade, que fica muito feliz depois de saber que o menino finalmente se tornou um aventureiro. Quando estavam prestes a irem aceitar alguns serviços, um baderneiro da guilda aparece, pois estava interessado na garota espírito de gato, e perguntava o que ela estava fazendo em um lugar como aquele. Porém, a garota recusa dar moral a esse tipo de sujeito, mas o homem é insistente e a convida para beberem juntos, pois segundo ele, isso seria melhor do que ficar com um pirralho sem graça. Ao ouvir aquele insulto, ela fica extremamente furiosa e lhe dá o aviso para que não zombasse de seu mestre, pois Rain era um homem extremamente forte que havia lhe domado. O aventureiro começa a cair em risadas, já que aquilo não passava de besteiras, dado o fato que espíritos de gato são uma espécie suprema. Sendo assim, não tinha como um garoto simplesmente domar um. Mas Kanade segue defendendo seu mestre, dizendo que o mesmo era muito incrível e habilidoso, e com certeza era mais forte que o baderneiro. Nesse caso, o aventureiro desafia o domador para uma disputa de braço de ferro, para descobrir quem é o mais forte, e o vencedor do desafio ficaria com a garota. Rain não queria participar, mas se evitasse o duelo, provavelmente o arruaçaria
parceiro voltasse a ir atrás de sua amiga no futuro. Então ele decide aceitar o desafio. Quando o embate tem seu início, o domador coloca toda a sua força em seu braço e em questão de instantes derruba o braço do oponente, chegando a quebrar a mesa, assim vencendo a disputa e provando a sua força. Após ouvir todo aquele barulho, a recepcionista chega no local para ver do que se tratava todo aquele alvoroço. Ao ver que se tratava do encrenqueiro, ela pede desculpas para o protagonista e diz que a guilda já está ciente das travessuras daquele homem e já estava pensando em suspender a sua licença de aventureiro. O arruaceiro estava gemendo de dor no chão e acabou segurando a saia da recepcionista. Ela se enfurece e o nocauteia jogando a mesa em cima do sujeito. Com uma expressão muito assustadora, a recepcionista diz que ficou muito surpresa com o fato de Rain ter feito um pacto com uma espécie suprema durante o seu teste de avaliação, deixando ambos assustados. Depois de deixar sua sinceridade escapar, Natalie se despede e leva o arruaceiro embora. Enquanto isso, o domador estava se perguntando o que tinha acabado de acontecer para ficar tão forte de repente. Kanade então responde dizendo que ele tinha feito um pacto com uma espécie poderosa, e isso acabou resultando na amplificação de sua própria força como mestre, significando que agora Rain é tão forte quanto um espírito de gato, pois, já que em sua vila nenhum domador foi capaz de domar uma espécie suprema, o garoto não tinha noção que algo de tal nível era possível. Kanade agradece seu mestre por ter lhe protegido daquela maneira e diz que isso a deixou muito contente. Sendo assim, ela estava muito animada para começar os serviços, mas fica desapontada por ter que coletar ervas medicinais novamente. Chateada, Kanade então começa a fazer birra, pois segundo ela, um aventureiro deveria estar atrás de uma espada lendária ou salvando uma princesa raptada. Entretanto, o rapaz avisa que, como um rank F, ele só poderia pegar trabalhos básicos, então deviam lidar com esse tipo de trabalho até conseguirem mais experiência. Então Kanade decide trabalhar duro e coletar todas as ervas que encontrar, mas sem que percebesse, Rain já havia coletado todas as plantas necessárias graças ao pacto temporário que havia feito com os coelhos da região. A menina fica chocada com isso, pois como familiar de Rain, ela deseja ajudá-lo. Quando estavam prestes a irem relatar a sua coleta bem sucedida para a guilda, Kanade ouve gritos vindo de um lugar não muito distante da sua localização atual, então decide ir averiguar a situação. Ao chegarem no local, descobre que um grupo de bandidos chamado Presas de Ébano estavam ameaçando roubar a mercadoria de um velho. A reputação deles era ouvida por todas as partes, junto com suas ações desprezíveis. Depois de ver a situação daquele viajante, Rain decide que quer salvá-lo. O seu plano era entrar no meio dos bandidos enquanto Kanade protegia o senhorzinho. Então, ambos avançam em alta velocidade e nocauteiam os dois primeiros, e enquanto Rain cuidava dos bandidos com extrema facilidade, Kanade verificava se o senhorzinho estava bem e levava ele para um lugar seguro. Enquanto o garoto espancava os ladrões, Kanade refletia. Ela estava preocupada, pois mesmo Rain sendo um domador de feras incrivelmente habilidoso, o mesmo poderia ter problemas para se adaptar à sua nova força, e quem sabe, se embriagar com o poder, o que poderia levá-lo à autodestruição. Por causa desse pensamento, ela preferiria estar na linha de frente, mas ao olhar a performance de combate de seu mestre, percebe que aquela era uma preocupação desnecessária, e começa a sentir um sentimento desconhecido pelo garoto. Rain termina de lidar com os bandidos, e quando olha para o rosto de sua companheira, que estava vermelho como um tomate, questiona se a garota está bem. Ela então responde que sim, e que estava impressionada com o desempenho em combate do garoto. O domador avisa que para evitar machucar os animais que estão tentando domar, eles não usam armas, por isso, aprender artes marciais. O velhote agradece por terem salvado a sua vida daquele grande perigo. O aventureiro questiona o mercador por ele estar viajando sozinho e sem guardas, pois levando em conta sua profissão, tal ato era descuidado demais. O senhorzinho responde que, na verdade, tinha contratado alguns, mas no momento que perceberam que estavam em desvantagem, fugiram no mesmo momento. Deixando isso de lado, o senhor diz que estava preocupado com as represálias dos Presas de Ébano quando descobrirem que os seus homens foram derrotados. Vendo que esse grupo de bandidos são realmente perigosos, Rain então decide capturar todos os criminosos, pois se são tão violentos e vingativos quanto parecem, aquele mercador e outras pessoas poderiam acabar em perigo futuramente. Sendo assim, não poderia ignorar aquela situação. No esconderijo dos malfeitores, Kanade estava chorando, pois como familiar, queria ter sido útil e encontrado o esconderijo, mas outro animal havia deixado para trás novamente. Em seguida, a mesma pergunta qual era o plano para lidar com aquelas pessoas. A tática envolvia um pacto temporário com uma espécie de abelhas chamadas Arbis. Elas têm uma picada paralisante que deixará qualquer um imóvel por 12 horas. A garota se impressiona e pergunta como ele conseguia domar abelhas, já que elas são da espécie de insetos. Rain então explica que existe uma subclasse de
domador, chamada Domador de Insetos, e que treinou isso na sua terra natal, mesmo não a dominando completamente. Kanade se surpreende por ele ter habilidades de duas classes e insinua que as surpresas nunca acabam quando o assunto é o rapaz. Rain então diz que o plano é mandar as abelhas até os bandidos, enquanto Kanade corre até a cidade para pedir reforços, como membros da Guilda dos Aventureiros e a Ordem de Cavaleiros, que é a organização mantida pelo governo encarregada de proteger todo o país. A garota fica preocupada por seu mestre ficar com a parte mais perigosa da operação, mas parte rapidamente para pedir ajuda. Logo após isso, as abelhas aparecem e o garoto faz um pacto temporário com cada um dos insetos. Enquanto isso, no antigo grupo de heróis que Rain fazia parte, descobrimos que na verdade foram eles que aceitaram o trabalho de escoltar o mercador por dentro da floresta, mas no momento que o grupo de bandidos apareceu, eles fugiram rapidamente, abandonando o velhote. Depois de recuperar o fôlego, a bruxa desconta toda a sua raiva no domador de feras que tinha aceitado esse trabalho temporariamente. A garota questiona o porquê dele não ter ganhado tempo para que ela lançasse seus feitiços. O rapaz então responde que por ser um domador de feras, não sabia lidar com combates. Lynne fica virada e diz que mesmo alguém tão inútil como Rain conseguia lutar na linha de frente. Mina segue questionando por que o domador foi tão relaxado enquanto explorava a área, pois um único esquilo não seria o suficiente para vigiar toda a região e no mínimo deveria domar 10 ou 20 deles para conseguir cobrir toda a área. O garoto fica espantado, pois tal coisa era impossível. O jovem diz que fundamentalmente o domador de feras só consegue domar uma fera por vez. Caso tentasse domar mais de uma ao mesmo tempo, acabaria queimando todo o seu sistema nervoso. As duas ficam surpresas com aquela informação, pois Rain domava dezenas de animais ao mesmo tempo com extrema facilidade. A bruxa chega à conclusão que o garoto estava mentindo e decidem forçá-lo a assumir toda a responsabilidade por ter aceitado o trabalho. Dessa forma, a reputação do grupo do herói não seria afetada por terem falhado em um serviço. O menino aceita e sai correndo totalmente apavorado. Na entrada do esconderijo, Rain paralisava os bandidos usando a picada paralisante das abelhas. Após seu plano ter sido um sucesso, ele encerra o pacto temporário com os insetos e Kanade finalmente volta com os reforços. O protagonista agradece sua parceira por ela ter trazido ajuda tão rapidamente, enquanto os aventureiros estão impressionados por ele ter conseguido lidar com a presa de ébano sozinho, e o mesmo pergunta se só eles vieram. Os homens respondem que os cavaleiros da ordem não viriam, pois disseram que não tinham tempo para lidar com meros ladrões. Após isso, a caverna inteira começa a tremer. Ao olharem assustados para um tipo de cela, vários reis largatos que foram criados pelos bandidos aparecem, mas por estarem descontrolados, começam a atacar todos à sua volta. Rain rapidamente desfere um soco no peito da criatura. Aproveitando a situação, Kanade dá um grande salto e, usando a parede para se impulsionar, ela golpeia a criatura com um chute muito forte em seu rosto. Enquanto isso, o domador diz para os aventureiros pegarem os bandidos e saírem da caverna, e diz para que não se preocupem, pois eles ficarão bem. Os aventureiros então se retiram do local. Quando estava prestes a ser atacado pelos reis lagartos, Rain e Kanade rapidamente golpeiam juntos e um grande combate se inicia. No lado de fora, os aventureiros estavam bastante preocupados com os jovens, afinal, já fazia um bom tempo desde que eles tinham saído da caverna. Entretanto, os dois logo saem do local, deixando todos que estavam ali extremamente felizes por eles terem conseguido voltar em segurança. Pela primeira vez, Rain, a pessoa que havia sido expulso do grupo do grande herói por ser um inútil, estava sendo reconhecido por suas conquistas e habilidades. Então, com uma expressão feliz em seu rosto, o domador agradece Kanade, dizendo que com ela ao seu lado, poderia fazer qualquer coisa. Pois é, amigos, quais serão as próximas conquistas de Rain? Será que ele voltará a se envolver com o grupo do grande herói? Se quiserem a continuação dessa aventura, deixem embaixo nos comentários. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!